Um garoto de 10 anos foi assistir uma corrida lá em Bolonha, em 1908. Depois disso, ele nunca mais foi o mesmo. Se apaixonou pelo automobilismo. Seu nome era Enzo Anselmo Giuseppe Maria Ferrari. Mas antes da gente ir pro vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e já deixar seu like. Enzo teve uma infância relativamente tranquila. Ainda muito jovem, ele conseguiu um trabalho como mecânico, até então ser convocado para a Primeira Guerra Mundial. No conflito em que a Itália foi uma das derrotadas, Enzo precisou voltar antes para casa, pois ele pegou a gripe espanhola. Ele lutou bastante, conseguiu vencer a gripe, mas seu pai e seu irmão não. E isso deixou a família dele falida. Depois da guerra, ele conseguiu um trabalho como mecânico na Costruzioni Meccaniche Nazionali. Pouco tempo depois, tentou trabalhar na Fiat lá em Torino, mas ele foi recusado e acabou então se contentando com seu trabalho na CMN, que nada mais era que uma fabricante de carrocerias de automóveis lá em Milão. Mais tarde, ele foi promovido a piloto de carro de corrida e fez sua estreia na Rio Klimb Parma Podio em 1919, chegando em quarto. Um ano depois, ele conseguiu entrar para a Alfa Romeo como piloto de corrida. O primeiro grande prêmio veio em 1923 em Ravenna, no circuito Sávio. O ano seguinte, Enzo Ferrari conquistou 3 vitórias, uma em Ravenna, uma em Polecine e uma Coppa Arcebo em Pescara. Após a morte de 2 grandes pilotos, Ugo Sivotti em 1923 e Antonio Ascari em 1925, Ferrari perdeu o entusiasmo pelas corridas e começou a se dedicar mais ao lado operacional delas. Ele se aposentou de vez das corridas quando em 1932 nasceu seu filho Alfredo. A partir daí, ele passou a se concentrar na gestão e no desenvolvimento de carros de corrida da Alfa Romeo, construindo assim uma equipe de pilotos superstars, incluindo Giuseppe Campari e Tazio Nuvolari. Qual era o nome dessa equipe? Scuderia Ferrari, fundado por Enzo em 1929. Até então, a Scuderia Ferrari era a divisão de corridas da Alfa Romeo. A equipe teve muito sucesso graças aos excelentes carros, como o Alfa Romeo P3, e os pilotos talentosos como o Nuvolari. Nesse período, o emblema do cavalo empinado começou a aparecer nos carros da equipe. O emblema foi criado e ostentado pelo piloto de caça italiano chamado Francesco Baracca. Durante a Primeira Guerra Mundial, Baracca deu ao Enzo um colar com um cavalo empinado antes dele decolar. Baracca foi abatido e morto por um avião austríaco em 1918. Em memória da sua morte, Ferrari usou o cavalo empinado para criar o emblema que se tornaria o escudo mundialmente famoso da Ferrari. Exibido inicialmente na Alfa Romeo, o escudo foi visto pela primeira vez em uma Ferrari em 1947. Em 1937, a escuderia Ferrari foi dissolvida e Enzo voltou para a equipe de corrida da Alfa, chamada Alfa Corse. A Alfa Romeo decidiu retomar o controle total da divisão de corrida, mantendo Ferrari como diretor esportivo. Mas depois de um desentendimento com o diretor-gerente lá da Alfa, Ugo Gobato, Ferrari saiu em 1939 e ele fundou a Auto Avio Costruzioni, uma empresa que fornecia peças para outras equipes de corrida. Embora uma cláusula no contrato que ele possuía lá com a Alfa Romeo proibisse ele de competir ou de projetar carros por 4 anos, Ferrari mesmo assim fez 2 carros para Mille Miglia em 1940, que era pilotado por Alberto Ascari e pelo Lotario Rangoni. Com a inclusão da Segunda Guerra Mundial, a fábrica do Enzo foi forçada a realizar a produção de guerra para o governo fascista de Mussolini. Após o bombardeio da fábrica pelos aliados, Enzo se mudou de Modena para Maranello. E aí, no final da guerra, Ferrari decidiu então começar a fabricar carros com o seu próprio nome, então ele fundou a Ferrari em 1947. Ele queria bater de frente com a Alfa Romeo e criou também uma equipe de corrida. Eles estrearam em Torino em 1948, e nesse mesmo ano veio a primeira vitória, que foi lá em Lago de Garda. Em 1950, a Ferrari inscreveu-se no recém-nascido Campeonato Mundial de Fórmula 1, e ela é a única que está lá na Fórmula 1 até a sua fundação, desde a sua fundação, né? Ferrari venceu o primeiro grande prêmio de campeonato mundial com José Frello González, em Silverstone, em 1951. A história conta que Enzo chorou que nem bebê quando sua equipe finalmente derrotou o poderoso Alfetta 159. O primeiro campeonato veio em 1952 com Alberto Ascari, tarefa que se repetiu um ano depois. Em 1953, a Ferrari fez sua única tentativa nas 500 milhas de Indianápolis. E para financiar seus empreendimentos de corrida na Fórmula 1, além de outros eventos como a Mille Miglia e a Le Mans, a empresa começou então a vender os carros esportivos. A maior tristeza da vida de Enzo Ferrari, que ganhou o título de comendador lá na Itália, foi quando seu filho Dino, de 24 anos, morreu lá em 1956, em decorrência de uma distrofia muscular. A partir da morte de Dino, em sinal de luto, Enzo Ferrari passou a sempre utilizar óculos escuros. Apesar dele ter se tornado uma pessoa
um pouco mais fria, a ponto de evitar ligações com seus pilotos, seu coração não resistiu ao então jovem canadense Gilles Villeneuve, que vou falar um pouquinho dele mais pra frente. No final da década de 60, com o aumento das dificuldades financeiras, bem como o problema de competir em muitas categorias e ter que atender novos requisitos de segurança e de emissões limpas para a produção e desenvolvimento de carros de rua, fez com que a Ferrari começasse a procurar novos parceiros. Em 1969, Enzo Ferrari vendeu 50% da sua empresa para a Fiat, com a ressalva de que ele permaneceria 100% no controle das atividades de corrida, e que a Fiat também pagaria um subsídio considerável até sua morte pelo uso de suas fábricas lá em Maranello e Modena. Enzo havia oferecido anteriormente à Ford a oportunidade de comprar a empresa em 63 por 18 milhões de dólares na época, que hoje daria mais de 150 milhões de dólares. No final das negociações, Ferrari desistiu porque ele percebeu que a Ford não concordaria em dar a ele o controle independente do departamento de corrida. A Ferrari se tornou uma sociedade anônima e a Fiat adquiriu uma pequena participação em 65. E em 69, a Fiat aumentou sua participação para 50%. E em 88, a participação da Fiat aumentou para 90%. Após o acordo com a Fiat, o Enzo Ferrari deixou o cargo de diretor administrativo da divisão de carros de rua em 71. E em 74, a Ferrari nomeou Luca Cordeiro como diretor esportivo e gerente de equipe de Fórmula 1. Luca Cordeiro acabou assumindo a presidência da Ferrari em 92 e ficou lá até 2014. Kelly Ragazzoni foi vice-campeão em 74, enquanto Niki Lauda venceu o campeonato em 75 e em 77. Em 77, a Ferrari foi criticada na imprensa porque ela substituiu o Niki Lauda pelo estreante Gilles Villeneuve. O Enzo Ferrari afirmou que o estilo de direção agressivo de Villeneuve fazia ele lembrar do Tasso no Volare. Esses sentimentos foram reforçados após o GP da França em 79, quando Villeneuve terminou em segundo, após uma batalha intensa com René Arnoux. Segundo o diretor técnico Mauro Forghieri, quando eles voltaram para Maranello, o Enzo estava em êxtase. Ele nunca viu o Enzo Ferrari tão feliz por ter ficado em segundo lugar. Só que nessa mesma corrida, George Scheckter também corria pela Ferrari, ele ficou em primeiro lugar, mas ele já tinha ganhado a temporada por antecipação, a temporada de 79. E foi o último campeonato antes da morte de Enzo Ferrari. Depois que George conquistou o título de 79, a equipe viveu uma campanha desastrosa. Em 1981, a Ferrari tentou reviver toda a sorte da sua equipe, mudando os motores para motores turbo. Em 82, o segundo Ferrari turbo motorizado, um 126 C2, mostrou-se muito promissor. No entanto, o piloto Gilles Villeneuve acabou morrendo em um acidente durante a última sessão de treinos livres do GP da Bélgica. Isso foi em maio. Em agosto, em Hockenheim, o companheiro de equipe, Didier Pironi, ele também teve sua carreira interrompida em um acidente violento, quando ele bateu no Renault dirigido pelo Alain Prost. Pironi liderava o campeonato e perdeu a liderança e o campeonato por 5 pontos, porque ele ficou fora das 5 últimas corridas. A escuderia conquistou o campeonato de construtores no final da temporada de 83, com o piloto René Arnoux, na disputa pelo campeonato até a última corrida. Michele Alboreto terminou em segundo em 1985, mas a equipe não veria a glória do campeonato novamente antes da morte de Ferrari em 88. A última vitória da equipe que ele viu foi quando Gerhard Berger e Alboreto marcaram primeiro e segundo na rodada final da temporada de 87 lá na Austrália. Enzo Ferrari morreu em 14 de agosto de 1988, lá em Maranello, aos 90 anos de idade, de causas naturais. Sua morte só foi divulgada 2 dias depois, a pedido dele mesmo, para compensar um atraso que tinha no seu registro de nascimento. A Ferrari é hoje pertencente ao grupo FCA, Fiat Chrysler Automobiles, que detém as marcas Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Ferrari, Jeep, Dodge, Ram e Chrysler, ainda com participação de 90%. Os outros 10% pertencem a Piero Ferrari, que é o segundo e único filho vivo de Enzo Ferrari. Vou ficando por aqui. Se você gostou dessa história, deixa seu like, se inscreve no canal. Abraços!